Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira a gente chega aqui, às 7 horas da noite, na tela da TV Câmara Mossoró, para levar até você informação sobre os mais variados assuntos. E nós queremos construir juntos esse canal. Precisamos da sua participação. Acesse o nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, e deixe lá seu comentário, sua sugestão de tema, sua crítica, seu elogio. Nós queremos escutar você que nos acompanha. E para falar do nosso tema de hoje, nós já estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Francisco de Assis, que é advogado, é membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Mossoró, que veio tratar conosco essa semana sobre um tema bastante importante, que é da rotina de todos nós, que é o direito do consumidor, que especificamente nesse mês de setembro está fazendo 34 anos o nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor. E nós lembramos, antes de começar o nosso papo, antes de falar com o nosso convidado, que vai tirar um pouco das nossas dúvidas sobre temas pertinentes aos direitos dos consumidores, nós lembramos que nós temos o nosso canal no YouTube. Através dele você poderá assistir as outras edições do programa Cidadania. Então acesse, procure lá no YouTube, canal TV Câmara Mossoró. Bom, nós lembramos também, que a TV Câmara Mossoró ela é exibida em parceria com a TCM, através da sua grade de programação no canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Então, nós vamos fazer agora um breve intervalo e no retorno a gente já se encontra com o nosso convidado e vamos conversar um pouco mais justamente sobre os direitos dos consumidores. Meu parceiro Adalto Vasconcelos também já se encontra aqui nos nossos estúdios, então vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, nós três, conversando sobre direito do consumidor e levando informação para você. É rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e, como eu antecipei no bloco anterior, já estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Francisco de Assis, que é advogado com atuação em Direito do Consumidor, inclusive integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Mossoró. Dr. Francisco, inicialmente, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco e tirar um pouco das dúvidas dos consumidores que nos assistem. Olá a todos. Olá, doutora Joyce, doutor Adalto. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui nesse programa, participando com vocês e para falar sobre esse tema bastante importante, que é o direito do consumidor. E essa semana, Joyce, doutor Francisco, o Código de Defesa do Consumidor completa mais um aninho de existência, E aí ele já chega aos seus 34 anos de existência, que muitos durante esse período aí, obviamente, serviram de balizamento, obviamente, para controlar essas relações de consumo, E aí tem o Código de Defesa do Consumidor que veio trazer esses avanços e essas proteções a nível de consumidor. E aí, para iniciar a nossa conversa, doutor Francisco, e aí nós trouxemos exatamente para comemorar esses 34 anos aí do Código de Defesa do Consumidor, diversos apontamentos
dentro da área do direito do consumo, né? Principalmente aquelas pessoas que diariamente precisam realmente utilizar dessa ferramenta que é o Código de Defesa do Consumidor. E para iniciar a nossa conversa, eu perguntaria o seguinte: é comum, e a gente sabe que está na vida de todos nós, a questão dos pedidos de alimentos, por exemplo, né, no dia a dia, através dessas ferramentas que são aí propiciadas, que são disponibilizadas ao consumidor. Em algumas das ocasiões, é possível se perceber diferenciações de valores, né, do que se cobra em se pedir através desses aplicativos para aqueles praticados pelo próprio estabelecimento. Essa forma de cobrança, essa diferenciação, ela é legal? Sim, né? Porque quando um fornecedor, quando uma empresa, um restaurante coloca os seus produtos em algum aplicativo, lá existem umas taxas que eles têm que pagar, né, para esse aplicativo. Então eles têm que aumentar um pouco o preço para eles não poder perder. Agora temos que lembrar a questão da transparência, né, que o CDC exige que tenha a transparência para o cliente. Ter todas as informações da alteração, porque muitas vezes você é acostumado a comprar naquele canto pessoalmente e quando vai pedir pelo aplicativo, vê que o valor é diferente, né? Então sempre é bom a empresa manter a transparência para o cliente, pois isso é bastante importante, né? Que venha ter todas as informações daquele produto e do valor. Então é interessante porque esses aplicativos, eles vêm exatamente para facilitar a vida das pessoas, né? Principalmente porque você não precisa sair de suas residências, do seu estabelecimento, do seu local de trabalho, para ir àquele estabelecimento comercial para adquirir. E obviamente se tem uma empresa que intermedia essa forma de compra, de aquisição, com certeza ali vem alguns valores a mais, algumas taxas a mais para você como consumidor ter essa comodidade. Obviamente tem que se passar por uma questão de transparência, até porque eu só posso adquirir, eu só posso utilizar se eu for claramente, ou seja, se o estabelecimento ou o aplicativo me passar o que eu realmente vou ser cobrado devido àquela transação. Então, esse permite, né, o que o doutor Francisco diz, pode haver essa diferenciação, porém, tem que haver realmente a transparência. Adalto, puxando um pouco da sua pergunta, né, que iniciou aí falando desses aplicativos, eu continuo nesse tema, doutor Francisco, em relação aos deliveries, né, supondo que Adalto fez um pedido em um aplicativo, pediu o serviço de delivery, só que atrasou mais do que deveria. Adalto pode cancelar esse pedido, pode se recusar, pode pedir o estorno, ou ele é obrigado a aceitar mesmo com um atraso fora do razoável? Sim, ele pode cancelar, né? Porque a partir do momento que você pede uma comida, ali existe um contrato, né, entre você e o fornecedor, né? Então, se ele te prometeu que era com 40 minutos, ele tem que cumprir esse prazo. Claro que a gente pode esperar que pode haver um atraso de 5, 10 minutos, isso aí é razoável. Mas quando vem um atraso, o dobro do tempo que você pediu, então aí realmente você tem o direito de pedir que o pedido seja cancelado e você receber a devolução do seu valor, né? Isso aí não só para delivery, né? Mas também para outras modalidades, né? Algum produto que você comprou, que atrasou, que não chegou no prazo que você estava esperando, pode. Até porque se muitas vezes a gente pede uma comida, a gente tem até um compromisso depois, né? Então a gente já vê que era 40 minutos, está contando aquele prazo e chega com meia hora depois, você já tem um compromisso, né? Então a gente não pode esperar a boa vontade do restaurante, do local mandar, né? Nossa comida. Então sim. E interessante, né? Porque Dr. Francisco enfatizou bem essa questão do bom senso, né? Porque existe aquela tolerância, aquele prazo de tolerância de 5 a 10 minutos, algo dentro do razoável, né? E realmente, quando passa disso, é como se houvesse um descumprimento por parte daquele fornecedor, daquele restaurante, daquele lojista, né? Então, o que dá, então, esse direito ao consumidor de se negar a receber, de pedir o seu estorno. E aí, só entrando mais um pouco, Adalto, eu lembro também do produto que chega no tempo prometido, mas que chega deteriorado, digamos assim. Se você pede um açaí, por exemplo, e ele chega descongelado, também poderia haver essa recusa, né? Porque o produto ele não chegou em perfeitas condições, né? Com certeza, né? Pois quando a gente compra algo, a gente quer que ele venha do jeito que foi feita a propaganda, né? Do jeito que foi oferecido, né? Então, um açaí, se você compra um açaí e ele vem derretido,
o produto meio que já perdeu um pouco do sentido, né? Que a gente pede um açaí para tomar ele congelado, né? E não derretido, né? Se a gente quisesse algo derretido, pedir um refrigerante, né? Então, com certeza também, se seu produto vem com avaria, você pode também pedir o cancelamento, né? E aí entra dentro daquilo que o Dr. Francisco acabou de dizer, porque quando você adquire um produto, você formaliza um contrato. Há realmente um pacto formado entre as partes. Por exemplo, questão do tempo. Olha, eu tenho diversas opções de estabelecimento que eu posso adquirir. E talvez eu faça ali a opção pelo que vai me entregar em menos tempo. Então, assim, para todos os efeitos, aquele estabelecimento me ganhou, ou seja, eu tive que adquirir por um fator que seria o tempo. E aí, de repente, se esse tempo realmente não é observado, né, aí ela vai ter as possibilidades do consumidor para, obviamente, reaver ou cancelar, seja o que for. E aí nós vamos para um outro tema, Joyce, Dr. Francisco, que também é muito comum na vida das pessoas, que, aliás, eu acho que hoje já cresceu muito nesse âmbito. Dificilmente você vê hoje, tem produtos que você sequer vai mais estabelecimento adquirir. Hoje nós temos à disposição do consumidor a questão da própria internet. A comodidade, né? Você está no seu escritório, você está no seu ambiente de trabalho, está na sua casa, e você entra ali no sistema e faz um requerimento, faz um pedido, né? Para que aquele produto, obviamente, chegue à sua residência. Agora, para isso, eu acredito que ter algumas precauções que você tem que adotar, né? Porque é um sistema, né, que você está adotando aí, para que aquele produto, aquela compra seja realizada da melhor forma possível e da maneira mais segura possível. O senhor diria o que aqui para o nosso telespectador? Que cuidados, por exemplo, aquela pessoa que quer adquirir através da internet, ela deva ter? Hoje em dia está bastante comum, né, os golpes. Então, se você vai fazer uma compra pela internet, eu particularmente a primeira coisa que eu faço é comprar em um site confiável, né? O site confiável que eu digo é um site conhecido, alguma empresa grande do Brasil que é conhecida, então eu já vou diretamente para esses sites. E a gente muitas vezes não deve só confiar se o site é conhecido, pois hoje em dia os golpistas, eles têm feito até o próprio site das lojas, né? Eu mesmo já entrei, estava procurando um certo produto e lá estava uma propaganda daquele produto com um preço bem abaixo. Porém, quando eu fui lá a informação lá em cima no site, tinha um nome totalmente diferente da loja, não tinha aquele cadeadozinho de segurança. E quando você vai lá embaixo, que você vê o CNPJ da loja, é outro CNPJ, né? Quando a gente vai pesquisar no Google. E quando for um site que você não conheça, eu recomendo que você entre no Reclame Aqui, coloque o nome da loja, coloque o CNPJ lá da loja, que vai mostrar a opinião de outras pessoas que comprou naquele site e vai dizer se o site é de confiança ou não, né? E sempre ter cuidado com propagandas assim muito chamativas. Um produto que custa R$2.000 está sendo anunciado por R$5.000. E geralmente eles pedem que o pagamento seja feito via Pix, pois eles abrem empresas em nome de laranjas, que não tem como esse dinheiro ser estornado, né? E isso é algumas formas que a gente tem de ter um cuidado, né, com a internet. Então sempre é bom prestar atenção nesses pontos. Bom, Adalto, Dr. Francisco, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente retorna no nosso terceiro bloco ainda conversando sobre direitos dos consumidores. Então não saia daí que rapidinho a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências.
Por isso, acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né? Porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania e já vamos continuando a nossa conversa com o Dr. Francisco de Assis. Dr. Francisco, a gente, com todos esses últimos acontecimentos, né, sobre voos cancelados, essa questão da aviação brasileira, né, infelizmente houve uma tragédia recentemente, nos faz pensar também nos direitos dos consumidores em relação a esses voos em atraso. Independente se são algumas horas de atraso ou se o voo foi talvez remarcado para o dia seguinte, essas empresas, elas têm alguma responsabilidade com esses consumidores? Com certeza, Joyce. Tem a resolução da ANAC, né, a resolução 400, que fala justamente sobre isso, e lá tem vários direitos do consumidor, e principalmente em questão de atraso, de extraviação em malas, se houve alguma perca da sua bagagem, até mesmo cancelamento de voo. Se você está no aeroporto, eu dou uma dica bastante importante, que se atrasar o voo, a companhia ela tem que fornecer para você as informações e explicar o porquê que aquele voo foi atrasado. Se passar de 1 hora, ela tem que dar algum meio de comunicação para você comunicar para onde você estava indo, para algum familiar seu. Se passar de 2 horas, ela tem que fornecer alimentação. E se passar de 4 horas, ela tem que dar hospedagem, o translado para a hospedagem, né? E se você estiver na sua cidade, ela tem que dar um translado para a sua casa, depois te buscar para um novo voo. Então, sempre é importante a gente prestar atenção nisso. E pedir também uma declaração formal para ela dizer, explicando o motivo, por que esse voo foi cancelado, porque isso aí já vai servir como prova, né, que você teve o voo cancelado. E também no próprio site da ANAC, quando você coloca o número do seu voo e coloca as datas que aconteceu, vai aparecer o voo, vai aparecer o horário que ele saiu, o horário que ele chegou. Então, se houve um atraso, se ele foi cancelado, essas informações também vai ter lá. E uma informação bastante importante, quando acontecer alguma coisa com a sua mala, ou atraso, ou se foi perdida, ou se foi danificada, a gente indica que peça o RIB, né? Que esse vai ser outro termo que a companhia vai dar para você, e lá, se tivesse algum item importante, ela vai especificar qual era o item importante, se a sua mala foi quebrada, se houve um atraso, vai ter todas essas informações, e isso é muito importante. Então, essa é as informações, tem várias outras, eu recomendo que vocês dêem uma olhada na resolução 400 da ANAC, é pequena, bem explicativa, e lá você vai poder ficar por dentro de todas as informações sobre a questão de aviação, né, como consumidor. Isso que o Dr. Francisco falou é importante, né, Adalto? Porque o ser humano normal, ele não costuma pesquisar sobre os seus direitos. Quando acontece alguma coisa, aí ele vai então buscar alguma informação. Mas essa informação prévia de quais são os seus direitos é importante para o consumidor, porque ele dá inclusive nortes de como agir previamente, né? Não esperar
chegar o dano, chegar o problema para tentar resolver, mas sim se precaver, né? Como o doutor Francisco já deu aqui várias dicas interessantes, né? Inclusive de declarações e certificações para você, então, tentar proteger os seus direitos, né? E aí vamos passar para um outro assunto que eu acredito também é bastante polêmico, a gente vê muitas pessoas comentando, não, porque eu tenho na minha residência o fornecimento de energia, o fornecimento de água, ou qualquer outro serviço que você venha tomar, ou venha prestar, ou venha contratar. E por uma ocasião ou outra, foi lá e foi interrompida aquele serviço. E aí eu faço a pergunta, doutor Francisco, o fornecimento de serviço, seja ele essencial ou não essencial, eles podem ser interrompidos e que casos podem acontecer? Pode sim, né? Existem alguns casos, até mesmo que a lei permite, que é pelo atraso. Agora, pelo atraso, é sempre bom a gente lembrar que as companhias têm o dever de dar essa informação prévia para o cliente, né? Não pode simplesmente chegar lá e cortar água, energia ou algum serviço de telefonia, sem ter avisado antes para o cliente que ele estava em atraso. Então isso é bastante importante, que venha aquele aviso. Geralmente a gente recebe, né? Se tiver em atraso, vem um avisozinho da COSERN, da CAERN, avisando que você está em atraso, né? E outras formas é a manutenção, também eles têm que avisar que vai haver aquela manutenção, vai haver que vai ficar sem um serviço e muitas vezes é pela força maior, né? É um caso fortuito que infelizmente ela não tem como avisar antes, porém ela deve depois informar depois que aconteceu isso, né? E aí, a depender do caso, esses casos especificamente, por exemplo, atraso de pagamento, né? E mesmo que sendo pré-avisado, que é uma obrigatoriedade, ou seja, tem que levar o conhecimento do consumidor de que aquele serviço vai ser suspenso, porque ali falta, obviamente, o pagamento. Mas, além disso, eu acredito, doutor Francisco, que dependendo dos casos, fornecimento por conta do próprio operadora, que vai fazer a manutenção. Aquele período em si, e eu acredito que seja dessa forma, em que ele vai ficar paralisado, né? O consumidor não vai ter como arcar um custo, né, de um serviço que não lhe foi prestado. Se eu interrompi para prestar uma assistência ali, ou fazer uma manutenção durante 10, 15 dias, ele, enquanto consumidor, acredito que também não vai poder ser taxado, poder ser cobrado por aquele período em que esteve realmente faltando-lhe o serviço, né? Pois é, e a nossa legislação também, né? O que é que ela nos informa? Que mesmo nesses casos, vou falar no popular, de corte do fornecimento, corte de energia ou corte da água, elas não podem ser realizadas, mesmo em caso de atraso, em vésperas de feriado, de dias não úteis, porque mesmo que o consumidor venha colocar em dia, se não for um dia útil, ele não vai ter como ter o seu restabelecimento, né? Então a legislação ela protege também nesse ponto em relação a esses cortes, né? De serviços, né? Sem interrupção no fornecimento de serviços. E aí, doutor Francisco, falando ainda sobre outra questão no direito do consumidor, a gente sabe que um dos direitos do consumidor, e você até mesmo já falou aqui, a questão da transparência, né? É a questão da informação, da transparência, da publicidade. E a gente sabe que não raras as vezes, alguns serviços eles possuem alguns reajustes abusivos, né? Que superam ali aquela taxa inflacionária. E aí eu pergunto, o que o consumidor pode fazer diante de um reajuste abusivo? O que pode ser considerado um reajuste abusivo? E o que ele pode fazer diante disso? Diante dessas situações, o consumidor pode procurar, né, o contratante, procurar a empresa que está fornecendo o serviço, ou até mesmo aquele contrato que ele fez com uma determinada empresa e perguntar o motivo e até mesmo tentar um reajuste naquele contrato. Porque se não houve nenhum ato inflacionário, se não houve nenhuma mudança econômica para explicar de acordo com a lei aquele reajuste, então vai ser considerado um reajuste abusivo, né? Pois se você pagava 100, começa a pagar 150 do nada, sem nem ter um aviso, se no seu contrato não previa esse reajuste, então você pode. E se você não conseguir esse reajuste com o fornecedor, com esse contratante, você pode ver também na questão na justiça, né? Você pode ir lá tentar reajustar esse contrato através da justiça e muitas pessoas não conhecem, nós temos o nosso juizado especial, né? Que se for um contrato de até 20 salários mínimos, você não necessita do advogado.
Mas se for uma causa mais complexa, que passa dos 20 salários mínimos, aí sim, o ideal é você contratar alguém que tem especialização naquela área e tentar ver a melhor forma que pode resolver nessa situação. E aí, Joyce também mencionou e entrou um pouco na questão do direito à informação. Esse direito à informação, o fornecedor, ele é obrigado a deixar tudo de forma transparente, claro, numa aquisição de um produto, por exemplo. Eu tenho esse direito a essa informação, e se porventura essa falta de informação, falta de clareza acerca do que eu estou adquirindo, como eu estou adquirindo, me gerar um dano, o fornecedor pode ser responsabilizado? Com certeza, né, Adalto? Porque assim, a gente não pode comprar um produto e não ter as informações específicas, informações técnicas, informações que são necessárias para a gente fazer o uso daquele produto e não tem. Simplesmente o fornecedor não quis passar essa informação para o cliente. Então, o porquê que ele não quis passar essa informação? E por falta dessa informação, você acabou danificando, acabou perdendo esse produto. Então, tem que ter essa transparência, tem que ter essa publicidade, tem que ter essas informações claras, pois nessa relação de contrato, tem que haver a boa-fé de ambas as partes, né? Então você meio que pode também cair numa propaganda enganosa, né? Pode colocar lá dizendo que um produto é tal, quando você recebe é outro, porque não passou as informações claras, até mesmo quando chegou a esse site em chinês, Shopee, AliExpress, as pessoas muitas vezes compravam uma cadeira e vinha uma cadeira em miniatura, porque eles faziam uma propaganda que dava a entender que era uma cadeira, só que eles não explicavam. Então essa falta de informação prejudica o cliente, né? Então é necessária essa informação. Doutor Francisco, a gente vai fazer o nosso último intervalo, mas a gente retorna ainda no nosso último bloco com o nosso convidado e com o professor Pietro também no seu quadro Dicas de Concurso. Então não sai daí, que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania e vamos conversando aqui com o Dr. Francisco de Assis. E aí eu já pergunto, Dr. Francisco, consumidor e escola é uma relação às vezes um pouco turbulenta. Em relação ao material escolar comprado em todo início de ano, eu sou obrigada a comprar o material escolar solicitado pela escola na escola? Aí vem aquele famoso depende, né? Na regra geral não, né? Você não é obrigado, né? Que pode até se configurar como uma venda casada, que é bem conhecida até no cinema, né? Mas se for um material específico, um material técnico que só aquela escola fornece, que não tem outro local que forneça aquele produto, então sim, aquela escola pode exigir que você venha comprar esse produto lá na escola, né? Venha comprar esse material a eles, pois é um conteúdo específico, eles têm um material específico para aquele curso, para aquela aula, né, também para as crianças, então sim, eles podem exigir. Agora, se tiver outros fornecedores com aquele produto, aí não pode. E aí a gente fala, até então, a gente fala exatamente desse direito do consumidor, do amparo àquela pessoa que porventura precisa contratar um serviço, adquirir um produto, e a gente fala muito de problemas relativos a essas relações.
das próprias lesões ocasionadas naquela relação, naquela contratação, naquela pactuação. Nesse caso específico, o consumidor percebendo que na verdade foi lesionado, ou seja, foi tirado um direito que deveria ser seu, por exemplo, aquele procura, aquele recorre para resolver essas querelas. Primeiramente a gente indica o PROCON, que é o específico para isso, né, para o consumidor. Então eu recomendo sempre que você procure o PROCON da sua cidade, que você vá até o PROCON, faça lá, porque ele tem um poder de tomar medidas administrativas, né? E também de fazer a intermediação, né, entre o cliente e entre o prestador de serviço, né? Se o PROCON não conseguir resolver, você pode procurar algum advogado especialista nessa área, você pode procurar também a Defensoria Pública, que está aí para atender as pessoas. Então, há vários meios para que venha atender as pessoas, né? E também, como eu falei antes, existe o juizado especial que você pode ir sem advogado, né? Então, você vai ver a melhor forma que você possa resolver essa situação. Doutor Francisco, para a gente finalizar nossa conversa, eu citei no primeiro bloco que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, está completando 34 anos. Você acha que essa legislação ela é realmente eficiente na proteção ao consumidor? Com certeza. Eu não posso falar como era antes, né? Pois ela é mais velha do que eu, mas o CDC veio para fazer a diferença, né? E hoje também temos a LGPD também, que veio para ajudar o CDC. Então, o CDC fez a diferença. Ele não vou dizer que é 100% eficiente, que infelizmente a nossa legislação tem muito o que mudar ainda, né? Muito o que aprimorar. E principalmente a questão da fiscalização, né? Tem que haver uma fiscalização maior. E agora com essa mudança, com a tecnologia, com o e-comércio, então a gente sempre temos que evoluir. Então, mas o CDC hoje mudou a vida do consumidor, e não só do consumidor, pois dá garantias também para o empresário, para o empreendedor, para as empresas, para as fábricas, porque muitas vezes a gente acha que é só para o consumidor o benefício, né, do CDC, mas não, é para todos. E todos nós somos consumidores, né? Até mesmo um dono de uma empresa, ele é consumidor, até mesmo um CNPJ é um consumidor de algum produto final. Então serve para todos nós. Então é um marco na história brasileira do consumidor. Eu creio que seja até uma referência internacional o nosso código, pois ele é muito amplo. Ele deu uma segurança enorme para essa questão da compra de produtos, né, para o consumidor final. Doutor Francisco, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez sua presença, sua participação e sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, esclarecer nossas dúvidas, né, Adalto? E nós agradecemos e deixamos o convite desde já para que você possa retornar. Eu que agradeço ao doutor Adalto, a doutora Joyce por estar aqui nesse programa, e para mim é um privilégio, né, estar aqui. Agradeço também a todos vocês que estão em casa nos assistindo. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema bastante importante para todos nós. Muito obrigado. Bom, e eu vou lhe convidar para juntos assistirmos o nosso professor Pietro Medeiros, que vem chegando com o quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Alô, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, falando um pouco sobre concursos públicos. Então, você me segue lá na rede social, @Pietro Medeiros, com 2 S no final, para trazer mais informações. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um anúncio do governador do Ceará, Elmano. O governador do Ceará anunciou aí uma previsão de vagas para 2.600 vagas imediatas para o concurso da Segurança Pública do Estado do Ceará. Certo? Então esse anúncio é muito importante porque se você tem um sonho de fazer parte tanto da Polícia Civil, tanto da Polícia Militar, tanto da Polícia Penal ou do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará ou de outro estado, mas que fará também o do Ceará, essa é a oportunidade. Então você já deve estar aí se programando, se organizando para retomar ou continuar os seus estudos, né? Então, são órgãos que têm um salário bastante atrativo, você vai trabalhar em escala de serviço, então você vai ter aí uma qualidade de vida, terá um salário razoável, um salário bom, né? Estará numa instituição séria, numa instituição bacana. Então nós temos aqui a previsão de 1.000 vagas para a Polícia Militar, 500 vagas para a Polícia Civil, que vai ser dividido aí entre inspetores, escrivães e delegados de polícia,
nós temos aqui também Polícia Penal, 600 vagas e Corpo de Bombeiro Militar, 500 vagas de forma imediata. Então fique atento, organize-se, volte a estudar. Isso é uma oportunidade única. Até porque, só a título de exemplos, né, a Polícia Civil do Ceará em 2021 teve aí 500 vagas para a polícia e 1.000 de cadastro de reserva, né? Então a banca foi IDECAM, com certeza chamou mais de 500 pessoas. E nesse próximo concurso também irá chamar. São órgãos de extrema relevância para o Estado e com certeza eles vão chamar logo, né? Então você já vai começar a trabalhar assim que vier a lograr êxito nas provas objetivas, subjetivas para alguns cargos, teste físico, que é muito importante. Então, se você pretende fazer para essa área de segurança pública, já comece aí os treinos, já comece a treinar. Tenho vários alunos que estão passando o teste físico, como também eu tenho alguns alunos que foram reprovados. Então, é importante que você comece com antecedência a treinar a parte física, tá bom? Então, a gente está aqui torcendo. Acessa lá, @Pietro Medeiros, com 2 S no final, lá no Instagram, que lá eu trago também mais informações para você, tá bom? Grande abraço e fique com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso, trazendo informação, dicas e informações sobre concursos públicos. E agora a gente vai finalizando o programa, né, Adalto? Vamos nos despedir, né? Mas o tema hoje bastante agradável, né? Essa semana temos aí o Código de Defesa do Consumidor completando mais um aninho de existência, mais um aninho, na verdade, que realiza esse link entre fornecedor e consumidor. E hoje nós trouxemos diversos apontamentos, né, Joyce, doutor Francisco, acerca do direito do consumidor, o amparo ao consumidor, sobretudo também ao fornecedor, né, que também tem a segurança, o fornecer tem, na verdade, a obrigação de saber como deve ser fornecido aquele produto. Então foi uma felicidade. E quem sabe, na outra oportunidade aqui, doutor Francisco retorna aqui à nossa casa, a nossa TV Câmara Mossoró, para trazer outros temas, até mesmo atendendo o próprio direito do consumidor. Então, para nós foi uma felicidade e quem sabe, na outra oportunidade, esteja aqui conosco. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Nós agradecemos pela sua participação e deixamos o convite para que você continue aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando toda a programação. Próxima quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.